Olá, aluno do 8º ano. Então hoje iniciamos a semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 6. Coloque a data de realização das atividades e destaque os conteúdos relacionados, que são textos jornalísticos, narrativos e argumentativos. Na página 10, nós temos aqui a atividade 1. Leia a informação a seguir sobre figuras de linguagem. Nessa continuidade, você irá fazer a leitura junto comigo, fazendo as marcações necessárias. Figura de linguagem: recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos discursos, ampliando a ideia que se pretende passar. A metáfora ocorre quando se faz qualquer comparação sem utilizar expressões que indiquem que uma comparação está sendo feita. Então, quando está fazendo uma comparação, nós utilizamos o como e o tanto quanto. Mas na metáfora, como vamos ver no exemplo, isso não é necessário. Então, vamos lá. A vida é uma nuvem que voa. Então, quer dizer, eu afirmo isso. Então, eu utilizo o verbo ser, conjugo ele no presente e não tenho junto a esse verbo o como. Então, isso é uma metáfora. Continuando, nós temos a comparação, não é? Que é explícita. Ao contrário da metáfora, neste caso são utilizados conectivos de comparação. E aí, entre parênteses, nós temos o como, o assim e o tal qual. Então, um exemplo: seus olhos são como jabuticabas. Então, essa expressão como ajuda a entendermos essa ideia de comparação. Agora, se retirarmos o como, teremos uma metáfora. Por quê? Seus olhos são jabuticabas. Não tem como isso acontecer, tem? Não. Então, a gente fala também que a figura de linguagem é esse sentido figurado, tá ok? Continuando, a personificação ocorre quando se atribui características humanas àquilo que não é humano, como objetos ou sentimentos. Eu podia ver o cansaço rastejando-se no chão e vindo em minha direção. Então, por exemplo, o cansaço não tem vida. Então, nós temos aí a ideia da personificação. Nós encontramos muito em fábulas a personificação. A metonímia, ela ocorre quando se substitui um termo por outro. Essa substituição, porém, é feita pela proximidade de referências entre os dois termos. Exemplo: comeu o prato todo. Então, quer dizer, não comeu o prato, comeu o conteúdo. Então, nós temos essa ideia de uma parte pelo todo. Igual quando nós falamos, eu li Machado de Assis. Não é que eu li o Machado de Assis, eu li o livro que tem como autor, não é, o Machado de Assis. A hipérbole, ela corresponde ao uso intencional de expressões muito exageradas para se passar uma ideia. Então, por exemplo, que demora, estou esperando há séculos. Quer dizer, esperando há séculos, quer dizer, não tem como. Então, isso é um exagero. Igual quando eu falo a expressão, já falei 1000 vezes. Então, quer dizer, é um exagero. O eufemismo ocorre quando se utiliza expressões para atenuar uma ideia tida como agressiva ou desagradável. Exemplo: ele estava muito doente e acabou batendo as botas. Então, batendo as botas me dá esse sentido de suavizar. Por quê? Seria que ele morreu, ok? A ironia ocorre quando se expressa uma ideia por meio de uma construção que diz o oposto do que realmente se quer dizer. Exemplo: não para de chover. Que ótima ideia vir hoje para a praia. Então, quer dizer, a chuva não combina com a praia, não é? Quando nós estamos, por exemplo, de férias. Então, quando fala essa ideia de que ótimo, né? No caso, que ótima, seria essa ironia. Paradoxo, ele ocorre quando duas expressões opostas são utilizadas de maneira que foge à lógica. Exemplo: ele achava o feio e o bonito ao mesmo tempo. Não tem como isso acontecer. Então, essa ideia das palavras não terem lógica nas escritas é o paradoxo. Nós encontramos muito em poemas. Continuando, a antítese dá-se quando se utiliza duas palavras ou ideias com significados opostos. Esse é mais fácil, porque olha pelo exemplo: quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, aqui nós temos o uso da palavra feio
que no caso é contrário de bonito. Então, essa é a ideia de antíteses, tá? Palavras opostas, tá? Continuando aqui, número 1. Nos textos abaixo, as figuras de linguagem são fundamentais para a sua construção e para os sentidos que se pretende criar. Leia os textos abaixo e diga qual ou quais figuras de linguagem. Então, aqui eu fiz algumas marcações, tá? Então, aqui nós temos 3 marcações, quer dizer, 3 cores diferentes. Então, portanto, nós temos 3 figuras de linguagem aqui. Vamos à leitura. Um beijo. Um beijo fala mais que 1000 palavras. Um toque é bem mais que poesia. No seu olhar enxergo a sua alma. Sua fala é uma linda melodia. Então aqui nós percebemos essa ideia do exagero, 1000 palavras. Nós temos a ideia de um beijo fala. E também temos essa ideia aqui em verde. Sua fala é uma linda melodia. Então, volte aqui nas explicações e com certeza você irá achar qual figura de linguagem temos em cada marcação. Texto 2. Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Eu fiz aqui uma marcação em amarelo, que é onde nós temos essa figura. No caso, nós temos uma única figura, tá ok? Então, aqui nessa parte, quem foi o inteligente? Então, olha, a expressão do personagem também aí vai lhe ajudar. Texto 3. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele que tá me olhando. Então, nesse caso, eu fiz aqui uma marcação também e você vai pensar, o espelho, ele tem vida própria? Não. Então, qual figura que nós temos aqui? Número 2. Se você precisasse manter os sentidos gerados pelas figuras de linguagem nos textos 1 e 2, mas precisasse mudar as palavras, como faria? Reescreva os trechos nos quais a figura de linguagem aparece, mas utilize outras palavras. Para responder essa questão, eu trouxe aqui um exemplo, tá ok? No texto 1, um beijo diz muita coisa. Um toque, daí você continua. No texto 2, você vai retirar a palavra que estava aqui no meio. Então, usou o meu notebook e apagou tudo que estava. E aí você pode dar continuidade. Atividade 2. Leia a informação abaixo sobre variação linguística. Variação linguística é um movimento comum e natural de uma língua. A variação na forma de falar pode ocorrer devido a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. Dentro dessa variação, podemos encontrar o tipo de linguagem a qual se fala formal oculta, informal ou coloquial, e poética e técnica ou profissional, científica e regional e dentre outras. Para lhe explicar um pouco melhor essa questão, eu vou mostrar um mapa conceitual. Esse mapa conceitual você pode colocar aí no pause e copiar, tá? E nesse caso vai lhe ajudar a responder algumas questões. Então, nós temos os níveis de linguagem. Nós temos o formal, que é esse que nós utilizamos na gramática normativa, quando nós escrevemos um texto, por exemplo. Temos o coloquial, que também nós podemos falar que seria essa forma que nós usamos no dia a dia, que também chamamos de informal. E temos a questão também em relação a isso, a questão dos registros linguísticos. Então, quando nós estamos falando, nós utilizamos às vezes a linguagem menos formal. E quando nós estamos escrevendo, utilizamos a linguagem mais formal. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque às vezes, com os amigos, a gente tem uma situação e quando nós estamos, às vezes, trabalhando ou quando estamos conversando com uma pessoa que às vezes aí exige um respeito maior, nós utilizamos alguns
algumas variações, digamos assim. Vamos perceber aqui que nós temos a variação da língua, né, na questão histórica, que seria, por exemplo, utilizar às vezes alguma palavra mais antiga, utilizar de acordo com a minha época, por exemplo. Eu tenho regional que tem essa relação de onde eu moro, e tem essa questão social, que seria a questão de escolarização, do grupo a qual eu participo. Tem várias outras questões aqui pertinentes, tá? Então, as características da língua viva, né? A língua acaba mudando com o tempo, há essa ideia. Nós temos também a questão do preconceito linguístico aqui, que é bem interessante. Então, por exemplo, uma pessoa, às vezes ela fala errado, mas nós não devemos julgá-la. Por que nós não devemos julgá-la? Porque nós não sabemos, né, se ela teve a condição, por exemplo, de estudar, de conhecer, né, como a língua é. Voltando aqui no material, nós temos aqui, leia os textos abaixo e responda as questões a seguir. Aí tá mais lotado que o armazém do Nhô Barnabé, em dia de fiado. Aí aqui tem uma continuação. Os peixes, não sabe, burro, preferem um lugar assossegado, sem povaréu. E é aqui eu vou ficar, né? E é aqui que eu vou ficar. Então, nós temos a fala em personagem conhecido, né, nessa tirinha, e temos a questão número 1. Que tipo de linguagem foi utilizada pelo personagem da tirinha? Você vai colocar se é formal ou se é informal. Número 2. Que fator fez com que essa linguagem fosse empregada? Lembra que eu falei sobre a questão da fala? Então, nós utilizamos a fala de acordo com as pessoas as quais nós convivemos. Então, por exemplo, se eu tenho uma proximidade, eu posso utilizar as variantes. Agora, se eu estou numa entrevista de emprego, por exemplo, eu vou utilizar uma linguagem formal. Então, presta atenção, quer dizer, nessa questão. Número 3. Destaca os tipos de alterações notadas em relação ao que é considerado padrão. Mudança na forma de pronunciar as palavras novas, palavras com sentidos diferentes, mudanças na estrutura das palavras e frases, como acréscimo ou supressão de letras, junção de palavras e outras. Então, você irá voltar aqui na tirinha, vai perceber quais as palavras que têm essa ideia do sentido informal, dessa ideia da linguagem informal. Então, por exemplo, tá, nós temos Nhô Barnabé, de fiado, os peixes. Então, nós temos desde essa questão de fazer com que a palavra fique menor, como essa questão, né, do linguajar e do personagem. Número 4. Você nota que as mudanças destacadas na questão anterior também acontecem em sua fala ou no modo de falar das pessoas de sua família ou comunidade? Com certeza sim. Como mineiros, nós utilizamos muito dessa linguagem informal. E aí, aqui está pedindo para você dar aí um exemplo. Número 5. Transcreva para a norma padrão as falas ditas pelo personagem Chico Bento na tirinha. Eu vou trazer aqui um trecho para lhe auxiliar. Então, temos essa primeira frase. Aí está mais lotado que o armazém do senhor Barnabé, em dia de fiado. Daí você dará continuidade a essa escrita. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula, espero aí que você tenha entendido, tenha uma boa semana e um grande abraço.